Glória a Deus. Fecha seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações. Pai, nós nos expomos à Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Espírito de Deus, que o Senhor tenha total liberdade, que o Senhor opere no coração, Senhor, de cada um dos meus ouvintes, Senhor, hoje. Eu oro e declaro nessa hora que a Tua palavra seja descortinada, Senhor, explanada, Pai, ao coração dos meus irmãos, e que de uma forma sedenta, Senhor, cada um venha se posicionar e responder à altura daquilo que o Senhor está nos comissionando, nos convocando para recebermos nessa noite. Senhor, que a Tua palavra seja como espada de 2 gumes, para separar a alma, Senhor, aquilo que é emoção, aquilo que é carnalidade, Senhor, aquilo que é vontade do homem, aquilo que é mente do homem, separar do Espírito, do nosso Espírito, aonde o Senhor fala através do Teu Espírito. Fala ao Espírito de cada um, eu te peço em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre os sinais dos dias de Noé. A palavra do Senhor nos diz que Noé, ele é um tipo de Cristo, que Noé anuncia como será nos finais dos tempos. Eu perguntei aqui quem crê que nós estamos vivendo aí os finais dos tempos, né? Os irmãos concordaram, creem também, né? Você que está nos acompanhando. O fato é que, se a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia está dizendo que Noé anuncia os sinais dos finais dos tempos. Nós precisamos estudar esses sinais. O que Noé fala? O que é revelado? Amém? Mas antes de ler, eu queria ler com vocês um texto que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vou repetir novamente, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, mas só que nós vamos ler na versão A Mensagem. A Mensagem. Por quê, pastor? Irmãos, eu tenho sido muito edificado com essa versão, porque é uma linguagem atual. Não sei se você já experimentou trocar de Bíblia, né? Semeie na sua vida, compre várias versões. Amém? Essa versão do ano passado para cá tem me abençoado muito. E aí fica como uma dica para você, para lhe abençoar também. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Nesse texto revela como serão os homens nos finais dos tempos, nos últimos dias. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Não seja ingênuo. Uau! Olha como ele começa. Não seja ingênuo, não seja bobo, preste atenção, a coisa é séria. Tempos difíceis vêm por aí. Quem acha que estamos vivendo tempos difíceis? Meu Deus e meu Pai, eu fico imaginando as crianças, elas não têm ideia, elas não conseguem perceber o que está acontecendo. Os nossos filhos, nós temos que orar por eles, guardá-los e preservá-los de certas notícias, mas a Bíblia diz: tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos. Meu Deus, você tem visto isso? Pessoas centradas no seu ego. Tudo tem que ser do seu jeito. Irmão, nosso país está dividido no que diz respeito à liderança dele. O presidente caminha para um lado, o Senado por outro, deputados federais para o outro, os governadores para o outro. Está uma bagunça isso aqui, olha. Aqui, ó. É o que diz o texto. Se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro. Alguém tem visto isso? Alguém tem visto isso aí? Pessoas loucas? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória, eu tenho visto isso, pessoas obstinadas por dinheiro, fanfarrões, nem se diga, né? Fanfarrões, pessoas que brincam sem temor nenhum com as coisas do Senhor, pessoas que só vivem no escárnio, escarnecendo, brincando com coisas sérias. E aí ele segue, ó, arrogantes.
pessoas que só andam assim, ó, nariz empinado, não ouve ninguém, soberbas, misericórdia, profanos, meu Deus, sem respeito para com os pais. Isso aqui é muito sério, irmãos. Quero abrir um parênteses e dizer para você que o temor do Senhor, quem anda com Cristo, respeita os pais, sabe, anda no temor do Senhor, quem anda no temor do Senhor, respeita, honra seus pais. Se você tem falhado nisso, se você tem gritado com seus pais, tratado mal os seus pais, porque eles estão envelhecendo e já tem certas atitudes que você fica indignado, não se conforma, atitudes de criança, cuidado com isso. Isso é para esses homens, irmãos, dos finais dos tempos. Ele diz mais, olha, cruéis, muita crueldade nós temos visto aí na mídia, grosseiros, já viu pessoas grossas? Do nada, sabe, é grossa com os outros. Nas redes sociais é o que está acontecendo muito, as pessoas uma ofendendo a outra por causa de partido, por causa de ideologia. Misericórdia, ele segue, olha, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, não cede, é desse jeito e acabou para ele, para ela, olha lá, ó, caluniadores, falam mal dos outros. Vamos seguir, sem autocontrole, não tem domínio, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo. O que é isso? E alérgicos a Deus. Muito forte. E alérgicos a Deus. Pode passar, acabou aí? Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Uau! Esse texto, irmãos, ele é muito atual. Ele é a palavra do Senhor, é o que nós temos visto. Então, eu queria só fazer a leitura, você pode meditar depois, mas ainda nesse texto, mas eu quero mostrar para vocês os dias que nós estamos vivendo. E o apóstolo Pedro, irmãos, ele diz que nos últimos dias virão zombadores, dizendo: onde está o dia do Senhor? Homens que vão escarnecer, sabe, fazer chocarrices, brincadeiras. Cadê o Jesus não ia voltar de vocês? Cadê o arrebatamento? Cadê essa conversa? E a Bíblia nos mostra, irmãos, que o Senhor ainda não voltou. Diga, o Senhor ainda não voltou, por causa da sua longanimidade. Alguém pode dar um glória a Deus pela longanimidade do nosso Senhor? Glória a Deus pela sua longanimidade, irmãos. O Senhor ainda não voltou, porque Ele é paciente, sabe, porque Ele tem um longo ânimo. O Senhor deseja que todos se arrependam, que todos sejam salvos. Esse é o objetivo do Senhor. Eu quero ler também com vocês 2 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Aleluia. Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Eu quero dizer uma coisa para vocês: existem vários modos de entretenimento. Um deles que tem se tornado assim muito comum é o stand-up. Já viu? Pessoas que ficam brincando e tal. Nós temos que ter muito cuidado. Tem certos tipos de coisas que não convém a santos, não convém a nós, irmãos, sabe? Esse é um tipo. Escarnecedores com os seus escárnios, sabe, as pessoas brincando com coisa séria, desfazendo das coisas de Deus, brincando, sabe, com aquilo que é santo, que é de louvor a Deus, as pessoas escarnecendo, fazendo chocarrices, brincando. É o que diz a palavra, olha: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Esse texto aqui, irmãos, está falando do mundo afogado em água, está falando de Noé, que é sobre o nosso tema hoje, os sinais da vinda do Senhor relatados através de Noé, nos dias de Noé. Isso é poderoso. E aí ele segue falando, olha, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Senhor estabeleceu a aliança, lembra do arco-íris? É a aliança que o mundo não será mais destruído por água. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o juízo do Senhor virá para esse mundo, não mais por água, mas ele diz aqui, olha, por fogo, irmãos, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Preste atenção, o que nós vamos viver aqui é novos céus e nova terra. O Senhor é longânimo, é verdade, mas tem limite. Tem limite. Eu conheço pessoas aqui que têm um longo ânimo, mas mesmo elas que são pacientes, têm um limite. Teve uns que eu já até perguntei, tu já se chateou alguma vez? Tu já gritou, já brigou? Já, pastor, já. Amém, tá bom. E por que a gente acha que Deus não? Por que achamos que Deus não tem limite? Isso é muito sério. Vamos seguir a leitura aí. Aleluia. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, preste atenção, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Preste atenção, os dias do Senhor não são contados como os nossos. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Isso é importante você ter clareza. Muito bem, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse é o objetivo do Senhor, que todos cheguem ao arrependimento. O que fica claro para nós, irmãos, por exemplo, é que a dispensação da lei, ela durou 1500 anos. Diga, a dispensação da lei durou 1500 anos. Mas deixa eu falar algo para você, a dispensação da graça, que é a qual nós vivemos hoje, ela já dura há 2000 anos. Uau! Olha a longanimidade aí. Olha a longanimidade de Deus. Mas quem sente que Ele está para voltar? O Senhor está para voltar, irmãos. Isso nos mostra que Deus não quer fazer ninguém perecer, pelo contrário, Ele está dando tempo. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem para Ele, tenham uma experiência. Mas deixa eu explicar uma coisa, pastor, depois da dispensação da graça, qual é a próxima dispensação? A dispensação do milênio, que é quando Cristo vai vir e vai reinar sobre essa terra. Uau! Esse é o anseio de todo cristão
que anseia pelo reino de Deus, viver essa grande experiência, amém? Muito bem, agora sim, vamos ler Lucas 17, versículo 26, que é o texto base daquilo que nós vamos estar compartilhando sobre os sinais dos dias de Noé. Lucas 17, 26, diz assim: como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Pastor, é pecado comer? Pastor, é pecado beber? É pecado casar, se dar em casamento, desfrutar do casamento? Olha só, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Você observa aqui coisas legítimas. Baixa um pouco para mim. Vocês estão achando que está alto? Então é impressão minha, então aumentou aqui o retorno. Baixa para mim, por favor. O que eu observo, irmãos? Que às vezes o problema não é o pecado em si, o problema está em nós. Sabe, nós pegamos coisas legítimas e estabelecemos na nossa vida como prioridade. Sabe, estabelecemos na nossa vida como um tudo. Olha que interessante, esse texto está falando de coisas legítimas. Comer não é pecado, beber não é pecado, casar, desfrutar do casamento não é pecado. Mas são coisas que, exageradamente colocada como prioridade na sua vida, acabou o Senhor perde a primazia na sua vida. E isso é muito sério, porque essas coisas aqui distraiu as pessoas da época. E a Bíblia fala que veio o dilúvio e eles foram pegos desapercebidos. E aí ele dá também um exemplo. Eu não vou trabalhar e me deter no exemplo de Ló aqui, eu vou apenas ler com vocês. Diz assim, olha: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia, preste atenção, que o Filho do Homem se manifestar. Esse texto está anunciando, irmãos, como será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Põe para mim também na versão a mensagem. Olha que interessante, quando nós buscamos outras versões, nós temos a oportunidade de experimentar também outras traduções. Põe aí para mim, por favor. Lucas 17, 26. A mensagem. Aconteceu a mesma coisa, não, volta. Aí. A vinda do Filho do Homem será como na época de Noé. Olha, essa versão ela é muito clara. Ele diz: cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo. Como eu ouço, pastor, eu tenho a minha vida também. Pastor, eu tenho a minha vida, eu tenho que viver, eu sou jovem. Pastor, eu sou casado, eu tenho que cuidar do meu marido. Pastor, eu tenho os meus filhos, eu tenho que viver também. Como eu ouço isso, irmãos? Que, olha, cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo. Pastor, por um acaso, é pecado se divertir, viajar, ir para a praia, né? Subir a montanha, curtir o friozinho das regiões de montanha do Espírito Santo. Ô, irmão, nada disso é pecado. O problema é quando essas coisas se tornam prioridades na sua vida, acima do Senhor, e aí você começa a abrir mão das coisas do Senhor, sabe, do culto, da célula, da oração, da comunhão com os irmãos. Você começa a abrir mão por causa de viver e cuidar da sua vida e se divertir. Tem até um sujeito aí que eu não preciso falar o nome dele, mas preciso repreender o ensinamento dele. O ensinamento dele é o seguinte: vá cuidar da sua vida.
Não parece ser muito legítimo isso? Vá cuidar da sua vida, pare de se preocupar com a vida dos outros, se meter na vida dos outros, vá cuidar da sua vida, cuide das suas coisas. Irmãos, isso é um engano, isso é o homem centrado em si. O que nós observamos aqui, olha só, vamos continuar a leitura. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo, até o dia em que Noé entrou na arca. Vamos ler juntos o final? Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu todos. Até que o dilúvio destruiu todos. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que muitas pessoas perderão a oportunidade de viver essa experiência do arrebatamento por estarem distraídas. Quer ver uma coisa que distrai? É esse aparelhinho aqui, olha. Estava vendo a reportagem, uma reportagem sobre esse aparelho. Quantas pessoas têm sofrido acidente distraídas? São os novos zumbis do século 20. Eles andam assim na rua, ó. Pum, e bate a cabeça no poste, bate a cabeça no semáforo, esbarra na parada do ônibus. Que tristeza! Pessoas distraídas. Preste atenção, distraída é pecado usar smartphone? Não é, irmãos, não é. Eu uso, você usa. O problema é quando essas coisas tomam todo o nosso tempo e passam a ser prioridade nas nossas vidas, acima daquilo que é legítimo e que são coisas do Senhor. E aí ele fala, vai, passa para mim por favor. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló. O povo era egoísta e só queria se divertir, até o dia em que Ló saiu de Sodoma e uma tempestade de fogo queimou tudo. Uau! Quando, vamos ler juntos, bem forte. Quando o Filho do Homem se revelar, também será assim. Surpresa total. Fala para o seu irmão aí, do seu lado aí, você que está em casa, surpresa total. Vai ser surpresa. Preste atenção. Nessa hora, através dessa palavra, eu quero mostrar para você que nós poderemos ser pegos desapercebidos, se não estivermos vigiando. Jesus que falou, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, nasceu de novo, está preparado para se relacionar com Deus, mas a carne é fraca. Diga, a carne é fraca. Não dê vazão para a sua carne. Pastor, o que é carne? A vida da alma. O que é a vida da alma? A alma tem 3 funções. Vamos lá, meus alunos do cursão, você que já fez o cursão, vamos lá. Mente, vontade e emoção. Mente é como eu penso e acho que tem que ser, não é como a Bíblia diz. Você vai ser pego desapercebido. Vontade, então tem que ser do meu jeito, não tem que ser assim, não quero ninguém se metendo na minha vida não. Vontade, vida da alma, vida da carne. Emoção, eu estou sentindo vontade de orar, eu não estou sentindo vontade de orar. Preste atenção, você que não ora, escute isso. Você nunca vai sentir vontade de orar, porque você não tem o hábito, não se tornou uma disciplina. Quando que vai ter prazer na oração? Quando você praticar. Quer ver um exemplo? Quem pratica exercício, ele começa feliz? Ele começa motivado, gente? Não, ele começa com muita luta. Tem uns que começam, param, né, Alain? Aleluia, agora estou vendo aqui seu abdômen estendido. A pessoa começa com muita luta. Eu estou querendo começar essa semana de novo. Me motiva, Alain, me motiva, me ajuda. A pessoa começa com muito sacrifício, é muita luta. A pastora Helene já até riu de mim, que eu falei que ia correr 5 quilômetros. Ela falou, você não corre a metade. Eu falei, não, eu corro, paro, mas eu vou começar. E aí eu brincando com ela, preste atenção. Começa com muita luta, com muita dificuldade, mas nós temos um irmão aqui no nosso meio, o nome dele é Luiz. Quem conhece o Luiz aqui? Aleluia, um dos líderes de célula da nossa igreja. Irmãos, ele perdeu
40 quilos. 40 quilos. Porque ele se superou, Gilberto. Caio, ele se superou. Sabe, ele rompeu a preguiça, ele rompeu as dores do corpo, ele rompeu a fome excessiva, o descontar a ansiedade na fome. Enfim, preste atenção, é um posicionamento que nós temos. Assim também, esse texto nos mostra, irmãos, que nós precisamos nos posicionar diante da palavra do Senhor. Eu não vou me deter na história de Ló, eu vou me deter aqui na história de Noé. Amém? Vamos usar os sinais de Noé. Nós podemos entender aqui, irmãos, claramente, que existe um paralelo entre os 2 dias de Noé e os últimos dias que Noé viveu e que nós vamos viver. Olha que interessante, vamos lá para Gênesis capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Vamos voltar então, já que os sinais dos tempos são anunciados na experiência de Noé, na vida que ele viveu e que ele teve, vamos voltar lá para Gênesis 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Preste atenção, o que tem a ver os filhos dos homens, pegarem as filhas dos homens aqui, que eram formosas, tomarem com mulheres? Preste atenção, os estudiosos dizem, irmãos, que esse relato aqui dos filhos de Deus está relacionado a anjos. Anjos que deixaram o seu estado natural de seres espirituais, mantiveram relação com mulheres, e isso fez com que mudasse a genética da humanidade. Olha só que interessante. E o que tem a ver isso conosco? Quem está percebendo aí a tal da história do clone? O homem querendo reproduzir-se em laboratório. Isso é muito sério. Então vamos fazendo a comparação aí da atualidade com essa experiência que foi vivida nos dias de Noé. Preste atenção. Vamos continuar a leitura. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Pode passar. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o que é que nós observamos? Que mudou essa genética do homem, e que a única família, irmãos, que não havia ainda permitido que isso acontecesse com eles foi a família de Noé. E por isso o dilúvio veio para preservar a família de Noé, separada pelo Senhor, o Senhor preservando a humanidade dessa mudança de mutação. Talvez isso seja tudo novo para você, você que está me ouvindo, mas é impressionante como isso é algo que está acontecendo hoje. A Bíblia se retrata a respeito, na realidade, a Bíblia ela revela sobre o anticristo. A Bíblia não chama o anticristo como um ser humano. Sabe como é o nome dele? Besta. Sabe o que significa o nome de besta? Criatura. Ele não vai ser um homem em si, do seu estado natural. Ele vai ser alguma coisa, irmãos, relacionada a
mudança, de mutação, criação. O pastor Aloísio crê, e eu também, que seja um clone, alguém que foi criado em laboratório. Não sei como Deus se relaciona com isso. Como? Uma criação do homem. Por isso que é 666. O número 6 é o número da besta. É o número de homem. Significa o homem no centro. Homem, homem, homem. 3 vezes homem, criado pelo homem. Terrível isso. Muito bem. Então o dilúvio, ele destruiu todos, exceto Noé e sua família. A Bíblia nos mostra que quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Assim o arrebatamento, irmãos, vai ser de igual modo. O arrebatamento provavelmente será um fator que vai desencadear aí a grande tribulação. Vai ser um sufoco, as pessoas não vão entender nada. Como tantas pessoas irão sumir. Quem já viu esses filmes de arrebatamento? Tem até uma novela passando aí, Apocalipse, né? Tem algumas pessoas que estão falando, isso não está certo não, isso é ser oportunista. Falar do Apocalipse, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, isso é terrorismo evangélico, irmãos, não é. Agora é que nós temos que falar mesmo, para que as pessoas tenham temor do Senhor e saibam o que vai suceder nos finais dos tempos. Eu relacionei aqui, irmãos, 7 características que mencionam esses sinais de Noé. 7 delas, e eu quero compartilhar com você. A primeira é que será um tempo para invocar o Senhor. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, põe para mim, por favor. Diz assim: nasceu-lhe também também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que é que nós observamos, irmãos? Um povo separado invoca o nome do Senhor, busca a presença do Senhor. Essa foi a diferença, irmãos, da linhagem de Sete para a linhagem de Caim. A linhagem de Caim era fazer coisas, criar coisas. A linhagem, irmãos, de Sete era de buscar o Senhor, era de buscar a presença do Senhor. Isso é poderoso. As pessoas, irmãos, elas até acreditam em Deus, num Criador, e estão abertas para ouvir sobre isso, mas elas não creem em Deus como um Salvador. Quando você fala de Jesus, elas resistem, elas não aceitam, elas não querem ouvir. Preste atenção, nos finais dos tempos, a palavra do Senhor será pregada e as pessoas invocarão a Cristo, não como Criador, mas como seu Salvador. Mas de fato, terão aqueles que não vão crer, que não vão querer saber mesmo disso. A segunda coisa que nós observamos nesses sinais, que se compara com a nossa atualidade hoje, da vinda do Senhor, é que eles vivem uma vida de aparência. Eu digo para você, nunca o ser humano viveu tão voltado para a aparência como nos nossos dias. Tão voltado para esses cuidados. Em Gênesis capítulo 4, versículo 19, é revelado o nome de 3 mulheres da linhagem de Caim. E o significado do nome delas é interessante. Olha, a primeira é Ada, significa ornamento. O segundo é Zilá, significa tela. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Tela. Há quem diga que a besta será até mesmo um supercomputador, né? Ninguém sabe ainda. E a terceira é Naamá, significa encanto. Essas mulheres, elas eram belas, mas frívolas, sabe?
o que nós estamos vendo hoje? As pessoas completamente voltadas para o culto ao corpo, para a beleza do homem, da mulher. Que coisa terrível. Mais um sinal. O primeiro sinal: existirão aqueles que vão invocar, que vão buscar a presença do Senhor. Segundo sinal: aqueles que apenas se preocuparão com a aparência, como nunca antes. O terceiro sinal: artes, diversão e entretenimento. No capítulo 4, irmãos, é mencionado a edificação de cidades com artes e músicas. Pastor, o que tem a ver isso com a nossa atualidade? É incrível, mas a arte tem dominado os grandes centros, as grandes capitais populosas, as megalópolis, né? E aí precisa se criar entretenimento para as pessoas. Hoje 60% da população mundial vive em grandes cidades. Esse é um sinal profético, irmãos. A explosão de megacidades nos mostra o quê? Que é notório que a iniquidade se multiplicou. O homem precisa de prazer, o que fazer nos finais de semana? Tem isso, tem aquilo outro. Então você observa que esse é um dos sinais também. As pessoas vão buscar apenas prazeres, entretenimento, elas vão buscar diversão. Era o que acontecia nos dias de Noé, se tornou o alvo de cada um. Então, como foi nos dias de Noé, também tem sido nos nossos dias. É incrível. Eu tenho que curtir a vida, eu preciso, sabe, aproveitar a vida. Quantas vezes eu ouço isso? Ah, pastor, estou sentindo que eu não estou aproveitando a vida, eu preciso ir para um teatro, ir para o cinema. Preste atenção, tudo é legítimo, mas eu estou falando de viver isso de um modo exagerado, de centralizar isso na sua vida. Foi o que aconteceu nos dias de Noé. O quarto sinal, preste atenção, 2 linhagens nós destacamos aqui como sinal nos dias de Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, diz assim, olha: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens, filhas de Deus, filhas dos homens, 2 linhagens aqui é destacada, eram formosas, tomaram para si mulheres, os que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então veja bem, o sinal que vemos aqui, irmãos, no contexto de Noé, é que vivia-se a decadência familiar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O que é que você tem visto? A difamação, a destruição da família. O negócio agora é homem com homem, mulher com mulher, e o cara casado com 2, 3 mulheres, e por aí vai. Nós somos pela família tradicional, amém? Mas você vê, está se tornando comum. Você não vê um homem e uma mulher se agarrando no meio da rua, mas você vê os homossexuais descaradamente querendo impor a ideologia deles. Irmãos, nós respeitamos a escolha das pessoas, mas nós não precisamos compactuar com isso. Não podemos permitir. Nós temos crianças, sabe? Você está lá vendo televisão com seu filho, de repente entra o comercial, um homem beijando na boca de um homem. Meu filho tem 4 anos, eu tenho que ver. Eu vejo televisão com meu filho com um travesseiro. Quando aparece alguma coisa, eu ponho na cara dele. Ele: pai, por que eu posso não ver? Porque você ainda não entende, meu filho. Você vai entender, você vai saber. Eu ponho, ele pergunta, ele quer saber das coisas. Então você observa aqui que aconteceu essa união, irmãos, e essa união não agradou a Deus. Não era plano original de Deus. O Senhor criou o homem e a mulher para constituírem uma família. Diga: Deus criou o homem e a mulher para constituir família. Irmãos, fora disso, está fora do padrão de Deus. Amém?
está fora do padrão de Deus. Tem que haver mudança, transformação. O mais triste disso é pessoas dando ocasião à carne dentro da igreja, na vida da igreja. Ai, pastor, eu decido sair do armário. Misericórdia, irmãos. Isso é um espírito imundo de homossexualismo na sua vida. Você precisa repreender isso. É entregar a vida, é se entregar a vida da alma, da carne, aos prazeres da carne. Isso não cabe para um cristão, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Você tem que orar e pedir: Senhor, arranca de mim isso. Você tem que pedir ajuda. Quantos testemunhos nós já ouvimos de homens e mulheres que se entregaram para essa vida do homossexualismo e do lesbianismo, e depois de anos voltaram arrependidos, pedindo ajuda e falando: essa não é a vida que eu queria para mim, eu quero mudar de vida, eu nem precisava ter entrado nessa vida. Sabe, irmãos, o que mais nós temos visto hoje? O homem mudando o seu estado natural. Em Gênesis 6 nós vemos que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e este foi, irmãos, um dos motivos da vinda do dilúvio. Por quê, pastor? Por causa dessa união. Não estava nos planos do Senhor. Mudou a genética do homem, mudou a criação que Deus tinha feito lá na origem. Então, para que você entenda isso, irmãos, é preciso primeiro você saber quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens. Eu vou explicar para você. Segundo os estudiosos da Bíblia, existem duas interpretações, diga duas interpretações, a respeito desse assunto, dos filhos de Deus e das filhas dos homens. A primeira é que os filhos de Deus são descendentes de Sete, ok? Preste atenção. O terceiro filho de Adão, no caso, cuja genealogia está lá no capítulo 5, depois você pode conferir. E as filhas dos homens seriam os descendentes, escute, de Caim, lá no capítulo 4. Mas há uma falha aqui, nessa primeira interpretação. A falha dessa interpretação é que no Velho Testamento, irmãos, apenas Adão foi chamado de filho de Deus. Diga, apenas Adão foi chamado de filho de Deus. Pois é, a Bíblia explica a Bíblia. Isso é um princípio de hermenêutica. Então, naquele tempo, Deus não tinha filhos humanos. Põe para mim Lucas 3, 38, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 38. Esse texto, irmãos, diz que Adão era filho de Deus, mas nenhum outro homem é chamado assim, de filho de Deus, no Velho Testamento. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, vocês? Filho de Deus. Muito bem. Muito bem. Então nós passamos a ser chamados de filho de Deus quando, pastor? Depois da vinda de Jesus. Foi aí que nós passamos a ser chamados. Então os religiosos se indignaram com o Senhor Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, eu não vou ler que eu não tenho mais tempo, mas vou explicar para você. Eles se indignaram com o Senhor, porque ele dizia que era filho de Deus. Eles ficavam indignados e queriam matar Jesus, porque Jesus dizia que era filho de Deus. Meu Deus, esse era um motivo. Mas aqueles que creem em Jesus hoje se tornam filho de Deus. Diga, eu creio que sou filho de Deus. Diga, filho amado. Aleluia. Vamos para a segunda interpretação, que é a que a gente crê. A segunda interpretação é que os filhos de Deus eram anjos caídos. O que é isso? Calma, não deixa dar um nó na sua cabeça, não. Depois eu vou enviar meus bolsos para você ler, reler, estudar, ler as passagens, amém? Nós vamos ruminar isso na célula. É legal a gente ler sobre essas coisas para a gente se preparar, irmãos. Então, os filhos de Deus aqui, nessa segunda interpretação, são os anjos caídos, eram os anjos caídos. E os filhos dos homens, no caso, em geral,
Nós cremos nessa interpretação por 3 motivos. Primeiro, em primeiro lugar, porque nós lemos, põe para mim Jó 1,6. Diz que Satanás e os anjos são chamados de filho de Deus. Jó 1,6. Num dia em que os filhos de Deus, olha aí, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem que foi lá? Os filhos de Deus foi lá perante o Senhor? Como que é? Os anjos do Senhor. A tradução no original aqui são anjos. Vai aí, põe para mim o capítulo 2, versículo 1 novamente. Em seguida, 2:1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Novamente, ok? Primeira razão, primeira justificativa. Essa é a interpretação, que os filhos de Deus eram anjos. E os filhos dos homens, os homens em geral. Tá bom? Muito bem. Apocalipse 12:4. Apocalipse 12:4. Põe para mim aí, por favor. Mostra que quando Satanás caiu, ele levou consigo a 1/3 parte dos anjos do céu. Olha aí, a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então presta atenção, isso aqui foi na queda de Satanás. Ele arrastou a 1/3 parte de anjos. Isso é miríades e miríades, milhares e milhares. Então nós observando aí essa base de Jó e de Apocalipse, nos mostra que esses filhos de Deus eram os anjos que se relacionaram com as mulheres. Põe para mim também Judas. Judas só tem um capítulo, né? Põe aí o versículo 6, por favor. Olha que interessante. 6 e 7, tá? E a anjos, os que não guardaram seu estado original, olha só, abandonaram o seu estado original de anjos, olha aí, mas abandonaram o seu próprio domicílio, deixaram de ser anjos. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Preste atenção, deixa aí no 6. Esses anjos aqui, que relacionaram, chamados de filhos de Deus, que se relacionaram com mulheres, e mudaram a genética aí da criação de Deus, eles estão presos. Está aí, Não fique com medo não, né? Sei lá, um anjo me agarra, pastor, e abusa de mim. Não tenha medo não, esses demônios aí eram demônio mesmo. Eles estão presos, ok? Estão em trevas, guardados sob trevas. E um detalhe, em algemas eternas. Olha só, para o juízo do grande dia. Eles vão ser julgados no grande dia. Vai para o 7 agora. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, lembra Sodoma e Gomorra? Porque eles batendo na porta de Ló para transar com os anjos. Aquilo era uma bagunça. Era devassidão mesmo. Olha só, ele diz assim, que havendo se entregado à prostituição, sexo, ok? Como aqueles quem? Aqueles aqui se referem a esses dias de Noé, ok? Seguindo após outra carne. Olha só. Seguindo após o quê, gente? Lembra o que significa besta? Criatura. Criatura. Amém? Para você compreender o raciocínio. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Isso é muito sério. Mas isso também nos esclarece, irmãos, que esses anjos caídos se uniram mesmo com aquelas mulheres, ok? E qual foi o resultado dessa união? Alguém já ouviu falar em Nefilins? Já ouviu falar em Nefilins? Pois é,
Em nossa Bíblia, irmãos, é traduzido como gigantes, mas lá no original é nefilins, que significa cair, que significa caídos, que significa que faz cair, desviado, perdido, e que produz perdição. Isso aqui é muito sério. Pastor, por que o senhor está falando dessas coisas? Olha, irmãos, isso tudo aqui são descrições de demônios. A Bíblia fala que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, seguindo o ensino de demônios. Essa semana retrasada eu ouvi um pastor dizendo que a Bíblia, ela não é inspirada por Deus, que a Bíblia é Cristo inspirado por Deus. Peraí, como que é isso? Então quer dizer que vamos desmerecer a palavra, que há décadas está aí, irmãos, inspirada pelo Senhor por causa de um pastor novo, que começa a pregar ensino estranho. Imagina um falando, agora imagina 1000 falando. 2000 falando essa aberração. Tá, então a Bíblia não é inspirada. Cristo é inspirado. Tá, mas o que está escrito a respeito de Cristo? Está aqui. O que se observa é que daqui a pouco não se vai ter parâmetro para Cristo inspirado. Qualquer coisa vão dizer e vão ensinar. E o fato é que muitos serão enganados. Sabe, irmãos, nessa manhã eu quero convidar você em relação aos sinais descritos aqui e revelados por Noé. Precisamos nos posicionar. O quinto sinal é o crescimento da população. Nos dias de Noé, os homens foram se multiplicando sobre a terra. E o dilúvio veio exatamente no momento em que estava havendo um grande crescimento da população. Nunca se viveu tanto. Tantas vidas, tantas almas, tantas pessoas na face da terra como nos nossos tempos. Como nos nossos tempos. Jesus está voltando. Você pode falar para o seu vizinho aí, Jesus está voltando. Judas, capítulo 14, põe aí no versículo 14, Judas 1,14. É o meu sexto sinal, que é a pregação do Evangelho. Olha que poderoso. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Quem foi Enoque? Quem lembra? Quem lembra que foi Enoque? Da linhagem lá de Adão. O que aconteceu com ele? Foi levado. Enoque foi, viveu antes de Noé, nos dias de Noé. Enoque foi arrebatado. O que vai acontecer conosco, irmãos? A vinda do Senhor vai ser de duas formas, amém? Qual é a primeira vinda? Arrebatamento, Enoque. Olha só. Poderoso. Deus está falando com você. Fala para o seu vizinho aí, vigiar e orai. Meu objetivo não é gerar medo em você, não. Meu objetivo é gerar temor de Deus em você. Para que você se prepare e não seja pego desapercebido. Estou encerrando. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Profetizou, pregou. Eu estou profetizando, pregando, ensinando você. Profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele. Diga glória a Deus. Oh, irmãos, isso é poderoso, isso é a palavra de Deus vai ser pregada, nunca foi pregada como antes. Irmãos, eu estou pregando aqui para você, mas nós estamos aqui no YouTube, ministrando,
As nossas transmissões têm alcançado 200, 300 pessoas, sabe? Temos pessoas que já se achegaram à nossa igreja, foram alcançadas pela pregação. Você entra no Instagram, é toda hora entrando, né? Transmissões, aí você vai ver pastor, é líder, é discipulador, é gente falando da palavra de Deus, pregando o evangelho. Isso é poderoso. E por último, a justiça da fé. Quero terminar, vamos ficar de pé, vamos ler Hebreus 7:11, Hebreus capítulo 7, versículo 11, nós vemos que no Novo Testamento, nós somos chamados de filhos de Abraão. Por quê, pastor? Porque assim como ele, nós também somos justificados pela fé. Diga, eu sou justificado pela fé em Jesus. Mas vou te mostrar algo maravilhoso aqui. Nós estamos estudando sobre e compartilhando sobre Noé. Nós vamos ver, irmãos, que o primeiro homem mencionado na palavra de Deus como sendo justificado pela fé foi ele, foi Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vamos ler juntos, todos, numa só voz. Vamos lá, Hebreus capítulo... Não, põe para mim no 11, por favor. No 11, 7. Pela fé, vamos lá, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Noé foi justificado pela fé. Tudo isso que eu falei, que eu ministrei hoje, irmãos, é necessário que você tenha fé. E tem mais, se você tiver fé, assim como foi salva a vida de Noé, e a Bíblia diz toda a sua casa, assim também acontecerá com você. Eu vou repetir de novo, assim também acontecerá com você, porque não depende de você, do que você faz, do que você deixou de fazer, depende inteiramente de Cristo, de você crer na obra consumada da cruz do Calvário e se posicionar em fé. Aleluia! Isso faz toda a diferença. Feche seus olhos, o Senhor está aqui nesse lugar. Eu quero terminar, meu irmão, dizendo para você que nos últimos dias o evangelho da graça do Senhor será pregado com muito mais ousadia, e verdadeiramente a justificação pela fé será espalhada por esse mundo, levando milhares e milhares de pessoas a experimentarem dessa vida. Você que já experimentou dessa vida de ser justificado pela fé, erga suas mãos e agradeça o Senhor, porque os sinais de Noé, que foi justificado pela fé, levou ele e a casa dele a ser salvo. Os sinais de Noé para mostrar que como eram as condições dos dias de Noé, assim será em nossos dias, meus irmãos. E assim como o dilúvio veio subitamente sobre eles, sobre todos eles, também o Filho do Homem virá repentinamente sobre esse mundo. Que você seja pego, sóbrio e vigilante. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos meus irmãos. Traz sobriedade, Senhor, traz sobriedade, Senhor, traz lucidez, esclarecimento à luz da tua palavra, Senhor, que haja, Senhor, irmãos posicionados diante da tua palavra. Tua palavra diz: orai e vigiai. Levanta os crentes desta igreja, Senhor, levanta os crentes, Pai, da nossa nação, desse mundo afora, a orarem, vigiarem, a te buscarem, Senhor, e estarem apercebidos em sintonia contigo. Eu
eu oro e declaro, Pai, usa-nos para levar tuas boas novas, o teu evangelho, em nome de Jesus, as tuas boas novas de salvação. Senhor, nesses dias alguém profetizou essa semana que via, Senhor, milhares de pessoas aceitando o Senhor, se voltando para o Senhor. Cumpre, Senhor, nos nossos dias salvação. Primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Senhor, alcança as almas perdidas. Que a tua palavra toque o coração de cada um dos nossos ouvintes, Senhor, pelo culto online, pelas células online. Que cada crente no seu trabalho, na sua escola, Senhor, nos seus estudos pela internet, nas reuniões pela internet, seja a boca do Senhor nesses dias. Desperta os meus irmãos, aviva a tua obra, Senhor, e faze-a conhecida, em nome de Jesus. Põe a sua mão no seu coração. Pai, obrigado por podermos celebrar a tua presença, o teu nome, a tua vida operando no nosso meio. Sinta a presença de Deus, meu irmão. Sinta a presença de Deus. Você não entra na presença dele, sai da presença dele. A presença dele está em você, flui através de você. Esse culto vai acabar agora, mas a presença de Deus está em você. Você leva para ele, você leva ela aonde quer que você vá. Desfrute dessa presença, flua nessa presença. Doce presença do Espírito. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida o fluir de Deus nessa semana. Eu profetizo fome de Deus nessa semana, para orar, para ler, para buscar, para se consagrar. Ele vai vir buscar apaixonados. Ele vai vir buscar aqueles que estão perdidos de amor, que anseiam pela sua presença, que anseiam pela sua glória, pela sua presença. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor, hoje. Obrigado, Pai, pela tua vida, pela manifestação do teu poder, pela tua palavra revelada. Leva os meus irmãos na tua paz para os seus lares, e que eles venham desfrutar, Senhor, oh Deus, do fluir do teu Espírito, em nome de Jesus, mais e mais. Aleluia. Dê um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga para pelo menos 3 irmãos: os sinais de Noé anunciam a vinda do Senhor. Amém? Diga aí para pelo menos 3 irmãos em casa: os sinais de Noé anunciam a vinda do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.